debater o desenvolvimento e os avanços da agricultura e pesca em Goiás e no Brasil, além das estratégias e políticas públicas para tornar a cadeia mais produtiva. Esses foram os objetivos do encontro que ocorreu na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG. Vamos conversar agora sobre este encontro com Paulo Roberto Silveira, presidente da Comissão de Agricultura da FAEG. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos do canal do Produtor. Satisfação falar com você. Quais foram, então, os principais assuntos deste encontro? Então, Marcelo, a gente teve 2 dias bastante intensos na Federação aqui em Goiás, onde tivemos um debate interessante sobre cenários e tendências para a aquicultura e pesca no Brasil e no mundo, onde foi abordado produção, consumo, balança comercial, potencial e também oportunidades para o Brasil. Além disso, a gente pôde discutir um pouco a respeito do papel do governo, políticas públicas, né? E que tipo de estratégias poderiam ser tomadas para o desenvolvimento desse setor específico aqui no Brasil. Falamos também sobre produção de tilápia, principalmente a parte do melhoramento genético, e algumas estratégias para o desenvolvimento aqui no nosso estado de Goiás. E no segundo dia a gente teve uma discussão interessante a respeito de políticas de crédito para o desenvolvimento da aquicultura e pesca. Falamos também sobre produção de peixes nativos, que a gente tem um lado interessante aqui no estado. Falamos também sobre o estágio atual e as perspectivas aqui para o estado de Goiás, principalmente com participação também do Sebrae conosco. A produção de tilápia em tanques-rede, também, mais uma vez, a gente falando com a tilápia aqui para cá, principalmente nesse sistema intensivo de produção. E, por fim, a gente deu uma pincelada a respeito do licenciamento ambiental para a aquicultura. Tá certo. Agora, o encontro reuniu somente produtores de Goiás ou produtores de fora do estado também marcaram presença no encontro? Então, a gente teve a participação de 2 produtores de fora do estado, que foi bem interessante para nós, porque quando a gente abriu os convites para esse evento, a gente fez questão de enfatizar a importância de estar presente no evento desse e abrir vaga para quem estava mais próximo da gente. Então, a gente teve a participação do Distrito Federal aqui conosco, participação do Tocantins, e também mais 2 estados aí tiveram conosco, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Agora, no encontro tivemos aí a presença do ex-ministro de Pesca e Agricultura, Altemir Gregolin. Que assunto que ele abordou? Então, a presença dele foi fundamental para esse curso, né? Ele é o conferencista master. Essa questão por ele ter sido ministro durante 5 anos, deu uma visão totalmente diferente da situação da aquicultura no Brasil e no mundo para ele. E foi por isso que ele veio para cá. Já é o 3º curso que ele realiza no país. A gente trouxe isso para Goiás agora. Ele falou bem específico nessa área das tendências e o cenário da aquicultura. O que a gente tinha, o que a gente tem hoje e o que é a nossa expectativa para o futuro em relação à produção, consumo e o que o nosso país e, no caso, o nosso estado de Goiás tem de potencial e de oportunidade a se posicionar estrategicamente na produção de peixe a nível nacional e internacional. Agora, o encontro serviu também para fazer aí uma análise, né, das tendências em termos de produção e consumo de pescados em níveis nacional e internacional. Também teve essa análise? Ah, com certeza. A gente não pode imaginar aonde que a gente vai entrar nessa atividade ou para onde que a gente pode chegar, até onde a gente pode chegar, se a gente não souber o consumo do peixe, na verdade, né? Então foi debatida essa questão do consumo, tanto aqui no nosso estado, no nosso país, quanto no mundo. E foi o que abriu, mesmo assim, a mente do pessoal que estava participando do curso, né? E permitiu eles entenderem que esse é um mercado interessantíssimo para ser abordado. Agora, qual é o carro-chefe na produção de pescado aí em Goiás? Então, a gente teve uma última safra na casa das 34 mil toneladas e aproximadamente 35% a 40% disso aí foi de tilápia. Nosso carro-chefe é sim a tilápia, principalmente porque a gente tem aqui no estado uma grande quantidade de reservatórios de hidrelétricas, né? Hoje a gente tem no norte do estado o maior reservatório da América Latina em volume de água, que é a Serra da Mesa. A gente tem na região sul, sudeste do estado também vários pequenos outros reservatórios também de águas da União que têm uma capacidade produtiva muito grande. Além disso, a gente tem aquelas pequenas centrais hidrelétricas, as PCH, que são águas estaduais, onde a gente já está iniciando esse trabalho da produção de peixe em tanque-rede. E a tilápia é extremamente adaptada a essa produção em tanque-rede e está fazendo a diferença. Está atingindo aí 40%, representando 40% da nossa produção estadual.
A tilápia que na verdade, o Brasil aprendeu a produzir e a consumir a tilápia, né? Não, houve um crescimento grande, né? Com certeza, a tilápia ela tem uma aceitação enorme, ela tem um sabor extremamente agradável e combina com diversos temperos, diversas ervas. Então, assim, faz a diferença você ter um produto dessa qualidade sendo produzido aqui no nosso país. Agora, nessa estrutura, com a experiência aí do ex-ministro também, foi importante que vocês conseguiram ter uma noção de para onde vai a aquicultura? Com certeza, o que ele passou para nós aqui nos deixou extremamente interessados, deixou os produtores e quem participou bastante interessado na atividade, porque não se compara o potencial da aquicultura, né, no nosso caso específico a piscicultura, com outras atividades. Então, assim, questão de geração de alimento mesmo, assim, proteína de qualidade, a aquicultura tem tudo aí para ultrapassar qualquer outra atividade no mundo. O ex-ministro, se eu não me engano, ele é catarinense, né? Médico veterinário, eu conheço ele lá da região de Chapecó, e a gente acompanhou esse trabalho que eles fizeram, né? Porque quando se iniciou esse ministério, que pôde-se ter uma ideia do que é o Brasil aquícola, é isso? Exatamente, o trabalho dele foi extremamente importante, e é por isso que a gente achou extremamente importante também trazer ele para apresentar isso aí para os nossos produtores, né? Que, na verdade, quem participou, com certeza, ele teve uma visão macro da aquicultura, não só aqui para dentro do nosso estado, mas para o mundo inteiro. Isso é importante, né? Houve uma reestruturação total, né, no Brasil em relação à ocupação de lâminas de água. Quer dizer, é um novo quadro hoje, um novo cenário que tem? Com certeza, a gente tem, vou te exemplificar com o nosso estado aqui, na região norte de Goiás, por exemplo, a gente acabou de conseguir, via federação e via Associação Goiana de Piscicultura, a gente conseguiu fazer e junto da coordenação de pesca aqui do estado, a gente conseguiu a publicação de contratos de cessão de uso para parques aquícolas lá da Serra da Mesa. Isso hoje, o que foi publicado? Que está permitida a produção de 21 mil toneladas de peixe por ano. O que significa isso? 64% do que o estado de Goiás produz hoje. Então, assim, numa atividade que a gente está prevendo esse crescimento do estado de Goiás, ou seja, um ponto do estado nosso só é capaz de aumentar isso aí, entendeu? Aumentar em 40%, 50%, até 60% que o estado de Goiás produz hoje. Agora, e como está a profissionalização dos produtores goianos? Eles têm a ideia da importância do mercado e dessa profissionalização para a conquista de mais espaço? É o que a gente vem tentando fazer aqui, principalmente nos últimos 3, 4 anos, juntamente da Comissão de Aquicultura da FAEG, que tem um trabalho interessantíssimo, porque está praticamente em todos os municípios goianos. Então, a gente está demonstrando essa importância da profissionalização, a gente não pode mais ficar no amadorismo, que era a produção de peixe aqui no estado de Goiás. A gente tem que utilizar nosso potencial para poder atingir níveis maiores de produtividade e aí sim figurar como um dos protagonistas na produção nacional. Quer dizer, os elos dessa cadeia é importante ter essa afinação, né? Desde a produção de levinos, a questão de qualidade, né? Exatamente. Vocês têm que fechar toda essa cadeia nesse processo para ser um setor cada vez mais profissional? Com certeza. Apesar da gente já ter hoje aqui várias fábricas de ração, vários frigoríficos, vários produtores de levinos, a gente está precisando integrar mais esse pessoal, dar esse lado do profissionalismo na produção para a gente poder atingir esses níveis maiores de produtividade. Para saber o que cada elo dessa cadeia necessita para ter essa integração e chegar até o final com renda para todo mundo, né? Com certeza, não adianta cada um ficar seguindo para um caminho pulverizado. Se a gente estiver trabalhando em conjunto, sim, a gente consegue fazer a diferença aqui no estado. Com esse trabalho aí de profissionalização, existe uma procura grande em relação a cursos nesse sentido? Tem bastante, a gente tem essa questão da produção de peixe, a questão tanto no sistema intensivo quanto no sistema superintensivo aqui, a gente tem essa questão e é nesse ponto que a gente tem um trabalho interessantíssimo aqui da FAEG, aqui, de promover essa capacitação para os produtores e deixar essa produção mais profissionalizada. Então, a gente tem esse objetivo, sim, aqui dentro da federação, de poder melhorar essa questão que a gente encontra hoje. Então, a gente está vivendo um cenário hoje que a gente, por uma questão de profissionalização, a gente consegue elevar em vários patamares a nossa produção e então é nesse ponto que a gente vai atacar.
Tá certo, conversei então com o presidente da Comissão de Agricultura da FAEG, Paulo Roberto Silveira. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo, obrigado pela oportunidade e conte sempre conosco aqui.